Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 16 a 30, o seguinte: Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse as Escrituras que diz: Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meu irmão, minha irmã, hoje, sexta-feira, costumamos chamar de Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. É um dia para pararmos, desacelerar e respirar fundo. Desacelerar o coração, porque agora não estamos apenas lendo um texto bíblico, estamos entrando no momento mais decisivo da história da redenção da humanidade. O texto bíblico nos diz que entregou para ser crucificado. Aqui começa o versículo 16. Jesus sendo entregue para ser crucificado. Mas não apenas pelas mãos de homens. Ele é entregue dentro de um plano eterno, de um plano divino. O que parece injustiça humana é, na verdade, o cumprimento profético divino. Isso já nos ensina algo muito profundo. Ou seja, nem tudo que parece descontrole está fora do controle de Deus. Nos dias de hoje, quando vemos situações confusas, dores inexplicáveis, caminhos difíceis, precisamos lembrar: Deus continua soberano. Sim, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. O texto bíblico diz que tomaram, pois, a Jesus. Ele não resiste, ele não foge, ele não reage, ele não se defende. Porque ele não está sendo levado à força, ele está se entregando, e se entregando por amor. E isso muda completamente a forma como nós enxergamos a cruz.
A cruz não é símbolo de derrota, mas de decisão. O versículo 17 diz que, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Gólgota, ou Caveira. Jesus carrega a própria cruz, um instrumento da sua morte. Agora está sobre seus ombros. E isso é muito simbólico, mas profundamente espiritual. Porque ele está carregando aquilo que era nosso. Aquela cruz não era para ele. O peso, a culpa, o pecado, ele leva sobre si no cumprimento da profecia de Isaías 53. E enquanto ele caminha, ferido, cansado, sangrando, cada passo é uma declaração silenciosa. Eu vou até o fim. O versículo 18 diz: onde o crucificaram. Palavras curtas, mas carregadas de dor. A crucificação não era apenas morte. Significava humilhação pública, exposição, vergonha, dor extrema. E ele aceita tudo isso. Por quê? Porque havia algo maior do que a dor. Havia redenção em jogo. Havia reconciliação sendo construída. E isso precisa nos alcançar, porque hoje nós vivemos fugindo da dor a qualquer custo. Queremos conforto imediato, soluções rápidas, alívio constante. Mas a cruz nos mostra que Deus também trabalha através do sofrimento, não para nos abater ou nos destruir, mas para cumprir algo eterno. E o texto diz ainda no versículo 18 que com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Um de cada lado. Jesus foi colocado entre criminosos, como se Jesus fosse um deles. Isso significa substituição. Ele ocupa o lugar do culpado, sendo inocente, para que o culpado possa ser tratado como inocente. Isso se resume numa palavra: graça, favor imerecido. Isso é evangelho. Isso é o que nós jamais poderíamos conquistar por esforço próprio. E no versículo 19 diz que Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Sem perceber, Pilatos declara uma verdade eterna: Jesus é Rei. Mesmo na cruz, mesmo na dor, mesmo na rejeição e em meio à humilhação. E isso nos ensina algo muito poderoso. As circunstâncias não definem quem Jesus é. Ele continua sendo Rei, mesmo quando parece totalmente vulnerável, frágil. Isso também se aplica à nossa vida. Nem sempre o que você está vivendo reflete a realidade completa. Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Chegamos aqui nos versículos 23 e 24, que diz: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte. Em cumprimento das Escrituras. Enquanto Jesus está se entregando à vida, eles estão preocupados com roupas. Isso é tão atual. Enquanto Deus está fazendo algo profundo, muitas pessoas estão distraídas com coisas superficiais. E nós precisamos refletir: será que nós estamos atentos ao que realmente importa? Ou estamos vivendo distraídos, presos ao que é passageiro, meritório? O versículo 25 declara o seguinte: e junto à cruz de Jesus estava a sua mãe. Que cena, né? Uma dor silenciosa, aquela que Maria sentia. Um amor profundo, uma presença fiel. Enquanto muitos foram embora, abandonaram o Senhor,
alguns permaneceram. Dentre eles estava Maria. E isso fala conosco porque a verdadeira fé permanece, não apenas nos momentos de alegria, mas também na dor, nos dias difíceis, nos momentos em que nós não entendemos. Os versículos 26 e 27 diz que Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E disse para o discípulo amado: eis aí a tua mãe. Mesmo na cruz, nos seus últimos suspiros, Jesus cuida, Ele se preocupa, Ele ama. Isso é impressionante, porque isso revela que o amor de Jesus não é interrompido pela dor. E isso nos confronta também, porque muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, nos fechamos, nos tornamos duros, nos afastamos. Mas Jesus nos dá uma lição extremamente maravilhosa. Ou seja, mesmo sofrendo, Ele continua amando. E o versículo 28 diz que depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Aqui nós vemos a humanidade de Cristo. Ele sente sede, Ele sente dor, Ele sente o peso. Ele não está distante da experiência humana. E isso é muito importante, porque hoje muitas pessoas pensam que Deus não entende as suas dores, mas Ele entende. Ele viveu, Ele sentiu, Ele experimentou. Você não está sozinho. E o versículo 29 diz que estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, lhe chegaram à boca. Então puseram na boca de Jesus uma esponja cheia de vinagre. Mais uma vez, uma demonstração de desprezo, de humilhação. Mais uma vez, dor. Mais uma vez, rejeição. Mas Ele permanece. E o versículo 30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Vamos parar aqui. Essas palavras carregam eternidade. Jesus declarou: está consumado. Isso não significa apenas acabou, mas significa foi completado. A missão foi cumprida, a dívida foi paga, o caminho foi aberto, tudo o que precisava ser feito foi feito. E isso muda tudo. Muda tudo porque significa que você não precisa conquistar a salvação, você não precisa tentar merecer a salvação, você não precisa viver tentando provar algo para Deus. Sabe por quê? Porque já foi pago, já foi resolvido, já foi, como disse o próprio Senhor, já foi consumado. E então, no final do versículo 30 diz que, inclinando a cabeça, entregou Jesus o Espírito. Ele entregou o Espírito. Ele não perdeu a vida, ele entregou voluntariamente, conscientemente e por amor. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, agora é momento de trazer tudo isso para os nossos dias, para a nossa rotina agitada, para a nossa mente cansada e sobrecarregada, para as nossas preocupações constantes. A cruz continua sendo o ponto central. Ela responde à pergunta mais profunda da existência humana: como posso ser reconciliado com Deus? E a resposta é: você não pode, mas Jesus pôde sim. E Ele fez. E como Ele mesmo declara, está consumado. Mas a pergunta que permanece, ela é de caráter pessoal. Você está vivendo como alguém que entende isso? Que entendeu isso aqui? Ou está tentando
carregar sozinho o que Jesus já carregou por você? Está tentando provar o que já foi resolvido? Está vivendo ansioso, tentando controlar tudo, como se tudo dependesse de você? A cruz nos chama ao descanso, não à passividade, mas à confiança, não ao esforço desesperado, mas à dependência de Deus. Porque o que realmente importa já foi feito. Então, respire novamente e deixe essa verdade descer ao seu coração. Está consumado. E isso é suficiente. Hoje, agora, para sempre. Deus nos abençoe.